Hoje eu quero falar com você a respeito de reconstrução de muros. E para isso eu quero usar uma passagem bíblica que se encontra no livro de Neemias, Velho Testamento, capítulo 4 a seguir. Aqui é o seu irmão em Cristo, pastor Otair Fortunato, a graça e a paz. Graças a Deus também por essa oportunidade que o Senhor nos concede. E que o Espírito Santo de Deus fale profundamente em nossos corações. E no final eu quero orar pela sua vida. A passagem que eu disse a respeito de Neemias, capítulo 4, ela fala a respeito de os servos do Senhor em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, em um grande projeto de reconstrução dos muros. Mas vale dizer que tudo isso começou lá no capítulo 1 e o 2. Depois eu gostaria que você lesse na sua casa, lesse onde você estiver, no seu celular, na sua Bíblia, que é uma passagem muito interessante, muito profunda, a respeito da provisão, da providência, de uma oração rápida que Neemias fez, quando ele fica sabendo que os muros da cidade de Jerusalém e as portas estão destruídas, os muros caídos, fendidos e as portas queimadas a fogo. Diz a palavra que isso abalou muito o servo do Senhor, que na época estava aproximadamente há 70 anos juntamente com o povo de Israel. Não que ele tinha 70 anos, mas o povo estava cativo há 70 anos aproximadamente na Babilônia. E Neemias ele era copeiro do rei Artaxerxes. E diz a palavra que quando ele descobriu que assim estava os muros da cidade, a população empobrecida, miserável, sofrendo, ele se abalou muito, chorou e foi falar com o Senhor. E pediu para que Deus usasse de misericórdia para que ele pudesse ir a Jerusalém e ali ajudar a reconstruir os muros da cidade. E diz a palavra que o Senhor ouviu sua oração e permitiu então que ele fosse para Jerusalém. E Deus tocou no coração do rei para que o rei desse os materiais necessários, aquilo que eles tinham condição de levar, e os documentos necessários também para que eles fossem reconstruir os muros. Interessante é que quando nós pensamos numa cidade, numa casa, na época as cidades elas eram muradas pelas guerras, pelos confrontos que existiam. E quando imaginamos em uma cidade ali sem muros, principalmente para a época, imaginamos uma situação de humilhação. Porque os muros, eles falavam de força, de dignidade, de proteção. E a cidade de Jerusalém estava ali desprotegida. Eu não sei se você já teve oportunidade de ver uma casa sem muros, principalmente aqui no nosso país. Talvez nos países de primeiro mundo não, mas aqui em nossa nação, se uma casa estiver sem muros, o perigo é iminente. Eu já tive a oportunidade de morar quando criança em casa sem muros. E também em casas com cercas, né? Na época tudo era muito precário, era diferente dos tempos de hoje. E muitas das vezes você acordava com cavalos andando em volta de casa, pessoas atravessando o seu quintal para chegar até em outras ruas. Quem tem mais idade, é mais velho como eu, vai se lembrar desta época. E tudo era muito difícil, quando você de repente acordava assustado de noite, e você ia abrir a janela e de repente tinha um cavalo do lado de fora. Pessoas caminhando dentro do seu quintal, animais andando de um lado para o outro. E já tive a oportunidade também de morar em casas muradas, com cercas elétricas, com portão eletrônico. E a diferença é muito grande. E trazendo para os nossos dias, para a nossa vida espiritual, aleluias, aplicando em nossa vida, eu quero te fazer um convite para que através dessa palavra você deixe o Espírito Santo de Deus fazer você te levar a entender o que é necessário ser reconstruído na sua vida.
Que parte dos muros que são necessários ser reconstruídos na sua vida. Talvez na sua família, talvez na sua vida espiritual, talvez no seu ministério. Nada é perfeito, nós precisamos sempre estar reconstruindo. Porque o tempo, muitas das vezes, faz com que a deterioração chegue em alguma área dos muros de nossa vida. Até mesmo uma casa, de vez em quando, é necessário ser pintada, né? Arrumar o telhado e está sempre arrumando. Principalmente os nossos muros. Aleluias. Eu não sei em que situação estão os muros da sua vida espiritual. Mas eu quero te convidar para que você deixe o Espírito Santo de Deus intervir na sua vida. E usar Neemias na sua vida para ajudar você a reconstruir os seus muros. E que você se levante como povo daquela nação. Eles não tinham força sozinhos, mas através de uma direção da parte de Deus, eles conseguiram erguer aqueles muros. Mas eu quero te dizer também que não foi fácil. Houve uma grande oposição para que eles conseguissem fazer aquela grande obra. Diz a palavra de Deus que se levantou Tobias, Sambalate e também Gesem. Estrangeiros que não queriam ver a vitória na vida do povo de Israel. E lembrando que, como eu sempre digo, hoje nós somos o Israel de Deus. E muitos Tobias, Gesem, Sambalate se levantam nesses últimos dias em que a igreja ainda está nessa terra, para impedir que sejamos fortalecidos, para tentar impedir que reconstruamos os nossos muros, as nossas proteções ou proteção. Sabe, uma pessoa exposta, ela sem muros, ela está exposta aos dardos inflamados do adversário. Qualquer inimigo entra no seu território, ela fica fragilizada, não tem força para orar, não tem força para jejuar, não tem força para ler a palavra do Senhor e não tem força para ir à igreja, aleluias, se reunir com o povo de Deus e buscar a face do Senhor e prestar um culto ao Senhor junto com os seus iguais. Alá, Sheikovanai, aleluias. Eu quero pedir que você abra o teu coração. Talvez você esteja dizendo assim, foi por causa da pandemia, ela veio, eu comecei somente a assistir culto online, somente ouvir palavras online, como estamos fazendo aqui. Isso é muito bom, mas não é o bastante. Sabe, isso é talvez uma pitadinha, aleluias, para te fortalecer, para te reanimar. Isso é só um tempero para que você venha se fortalecer e você volte para o seu lugar, que é no meio do povo de Deus, onde você pode dar frutos com excelência, onde você pode ser ministrado pelo seu pastor, sua pastora, seu líder, onde você pode ser confrontado pela palavra de Deus. Porque onde não há confronto, aleluias, não há crescimento. Só uma palavra que venha te acariciar, que venha mexer com o teu ego, talvez uma palavra que venha somente te jogar para cima e você fica pensando, não, está tudo bem, e às vezes não está tudo bem. E Deus me traz hoje aqui também para te confrontar, dizendo que chegou a hora de você fortalecer os seus muros, de você reconstruir os seus muros. Talvez por algum problema na sua vida, talvez um divórcio, talvez uma enfermidade, alguma coisa tem impedido você de reconstruir os seus muros. Mas não é tempo de você ficar parado. Eu vejo tantas pessoas que outrora estavam até mesmo comigo ou com outros irmãos, louvando a Deus, servindo ao Senhor com excelência. E muitas das vezes eu me entristeço vendo situações em suas vidas
jogados numa vida de tristeza, de pecado, uma vida que não é do agrado do Senhor. Muitos obreiros do Senhor, obreiras, pessoas que serviam como levitas, estão deixando o inimigo entrar no seu território e envergonhá-los. Sabe? A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não importa a situação que você se encontra, Deus é fiel para te ajudar a você levantar os seus muros, a fortalecer os seus muros. Sabe, às vezes tem os Tobias, os Sanbalates e os Gesem, que estão talvez encalacrados em sua mente, em seu coração. E você está ficando com um coração duro, que nada mais penetra. Mas hoje é dia de você começar a reconstruir os seus muros. Diz a palavra de Deus que a oposição vem. E o povo de Israel, diz a palavra que no capítulo 4, versículo 16, no meio de grande batalha, porque o inimigo ele tentou envergonhá-los de todas as formas. Antes, diz que os inimigos se iraram com eles, zombaram daqueles que estavam reconstruindo os muros, chamaram de fracos, duvidaram da capacidade deles, diziam que até uma raposa podia derrubar os muros que eles estavam construindo. Ameaçaram então, quando viram que somente palavras o zombaria não atingiam, então começaram a ameaçá-los, dizendo que iriam atacá-los. Atacar para matar, para destruir. Então no versículo 16 diz assim: daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Aleluias! Você vai ter que ser forte a partir de agora. Trabalhar com uma mão e com a outra segurar a arma. A maior arma de guerra que nós temos é a palavra de Deus. Jesus te ama, Ele não se esqueceu de você, como eu sempre digo no final do vídeo, de cada vídeo. Então se levante agora. Nem que você venha sofrer por um período de tempo nesta reconstrução. Porque nós vemos que a reconstrução para eles foi muito árdua. Se chegou nesse ponto em que você está com seus muros destruídos, não vai ser fácil, mas eu quero te dizer, conforme Deus falou com Neemias, dizendo da seguinte maneira, Neemias 2:8, a parte B: a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Se Deus está falando com você, é porque a bondosa mão dele está sobre você. Está comigo, está contigo. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, daquele que está no pecado, mas antes que ele se arrependa. Então que a partir de agora você foque na reconstrução dos seus muros, da sua vida espiritual. A Bíblia diz da seguinte forma: a glória da segunda casa, aleluia, será maior do que a da primeira. É uma promessa de Deus para a sua vida. Não abandone aquilo que Deus tem para você e que Deus quer fazer com você. Seja forte. Deixa Deus ajudar você a levantar os seus muros. Se fortaleça no Senhor. Porque se Ele está falando contigo é porque Ele não se esqueceu de você. Nada satisfaz o coração daquele que conhece a palavra de Deus. Você pode beber, você pode fumar, você pode fazer tantas coisas. Nada vai fazer sentido para você. Um tempo da minha vida, eu ouvi a palavra de Deus ainda jovem.
Eu ainda não tinha me convertido, mas nada fazia mais sentido porque Deus me chamava. Talvez a sua história ela é um pouco parecida com a minha. Eu ia para os bares e ainda muito novo, eu ficava bebendo e é até meio cômico, mas eu cheguei a levar marmita de almoço para o bar, porque eu cheguei a ficar o dia todo no bar, vendo as pessoas jogarem e tomando muita cerveja. Aquilo não tinha sentido, na hora era até alegre, mas quando eu chegava na minha casa não existia paz no meu coração, não existia felicidade. Sabe, eu ia para as baladas, eu ia para as bebedeiras, para as noitadas com mulheres, dono da minha vida ainda muito novo, mas nada daquilo tinha sentido para mim. Mas um dia eu tive um encontro com Jesus, e já está indo aí para 30 anos de caminhada com o Senhor. 28, 29, graças a Deus já fazem muitos anos. E a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então eu quero te convidar para que você se lembre de quando você estava na casa do Senhor recebendo uma unção, um óleo fresco sobre a sua cabeça. E você que tem desejo, o tempo é agora de deixar Deus reconstruir os seus muros e usar os Neemias para te ajudar. Se você quer voltar para Cristo ou você quer entregar a vida a Jesus, eu quero orar pela sua vida. E depois eu quero orar por todos. Diga comigo: Senhor Jesus, eu sei que eu tenho errado e pecado, eu sei que eu tenho andado numa vida dissoluta, numa vida que eu sou dono de mim mesmo, mas eu cansei desta vida, e a partir de agora, eu peço perdão pelos meus pecados, e peço que o Senhor lance os meus pecados no mar do esquecimento, e escreva o meu nome no seu livro, o livro da vida, e a partir de agora me dê forças para te servir. Essa é uma oração simples e Jesus, Ele vai te receber e está te recebendo como filho. Não se assuste, porque não é da noite para o dia. Sabe, é um processo, um dia de cada vez. Mas se esforce para servir ao Senhor. E comece a dizer: olha, agora eu sou um cristão, praticante, eu sou um crente em Jesus. E você que está fora dos caminhos do Senhor, diga: Senhor Jesus, eu tenho andado afastado do Senhor, mas eu sei que as suas misericórdias são mais altas do que as mais altas nuvens. E eu também peço perdão pelos meus pecados. Eu quero voltar para os seus caminhos, porque a vida que eu tenho andado não tem tido sentido. E eu quero reconstruir os meus muros a partir de agora. Envia o Espírito Santo para reconstruir. Envia homens e mulheres de Deus nos meus caminhos para me ajudar a reconstruir os meus muros. Eu quero orar pela sua vida, você que é um espectador, aleluias, deste canal. Pai Celeste, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro pelos meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que estão assistindo, ouvindo esta mensagem, o que é cristão, o que é católico, o que é espírita, o que é ateu. Ó Deus, aquele que está assistindo por assistir. Ó Deus, eu sei que o Senhor é um Deus de misericórdia. Eu peço que o Senhor socorre cada uma dessas vidas. Eu peço que o Senhor visite eles e que o Senhor os convença do pecado, da justiça e do juízo. E que o Senhor faça uma grande obra na vida deles. Se existe alguém, Pai, com uma enfermidade, eu peço cura. Se existe alguém pedindo uma porta de emprego, abra esta porta. Se existe alguém pedindo uma restauração, talvez a sua vida familiar, no seu ministério, com os seus filhos, ó Deus, com seus pais, eu peço que o Senhor visita agora esta alma e abençoe. Cubra eles com seu sangue, fortaleça, ó Deus, operando uma grande obra, um grande milagre. Visita essa pessoa que está também, ó Pai, num leito de enfermidade, fortaleça ela nesse leito, e Tu és poderoso para levantar deste leito de enfermidade, trazendo cura e libertação. Visita essa pessoa que está nessa prisão, Pai, que está encarcerada. Ó Decalá, Xaralamacá, e aleluias também essa pessoa que pode estar ouvindo essa palavra em outro país. Mostra para ela que Tu estás com ela onde ela está. Eu peço que o Senhor os abençoe, ó Deus, de uma forma poderosa. Eu peço que o Senhor estenda suas mãos sobre cada uma delas. Que o Senhor as ajude.
dê força, em nome de Jesus. Eu os abençoo em nome de Jesus Cristo. Jesus te ama e não se esqueceu de você. Deus te abençoe.